sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais celebra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Desde o início, que segundo uma pesquisa mundial, em média 85,33% das famílias gastam mais do que ganham. Somente 14,67% destas famílias não conseguem chegar ao fim do mês com dinheiro. E 56% dos divórcios são resultado de uma tensão financeira. Veja que triste realidade, e isto é muito preocupante, porque estão aqui nesta pesquisa também aqueles casais que são cristãos, porque eles também enfrentam os mesmos problemas. O fato de sermos cristãos não isenta-nos de situações como estas. E como destacou aqui a pesquisa, o dinheiro, meus queridos, quando mal administrado no lar, pode de fato gerar crises terríveis, levando até mesmo ao divórcio. Então, nós como casais precisamos atentar-nos para este quesito finanças, esta área tão importante também na nossa vida cristã. Porque o dinheiro pode ser tanto um meio de glorificar a Deus e uma bênção no lar, como também pode ser uma maldição terrível. Inúmeros casais cristãos, apesar do conhecimento bíblico que possuem, não sabem lidar com o dinheiro. E, como eu falei no início, devemos estar cheios do Espírito Santo. E o estar cheio do Espírito Santo também tem um reflexo positivo nesta área financeira e do casal, da família. E queridos, com temor e tremor, ousamos dizer sim que muitos problemas de administração financeira no lar são consequências de problemas espirituais. Por isso falei no início que para administrar financeiramente também a nossa família, o nosso lar, nós temos também que estar cheio do Espírito Santo para sabermos lidar com isso, porque muitos problemas nesta área têm a ver com questões espirituais. Nós vamos ver isto no decorrer deste estudo. Ou seja,
Quanto maior for a nossa compreensão bíblica acerca do dinheiro, menos dificuldades teremos para lidar com ele. E eu gostaria de levantar alguns princípios gerais aqui, onde o primeiro princípio geral sobre essa questão financeira é justamente que nós precisamos reconhecer que tudo é de Deus. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você tem certeza de que tudo é de Deus. Veja que quando tratamos deste assunto da boa administração financeira no lar, nós devemos, meus queridos irmãos, compreender biblicamente que tudo o que temos pertence ao Senhor. Eu pergunto para você nesta manhã, você tem esta compreensão? Você entende de fato que tudo que você tem não pertence a você, pertence a Deus? Tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a Deus. Este é o primeiro princípio geral para uma boa administração financeira no lar, é entender que tudo pertence ao Senhor. E alguns cristãos pensam que ao entregarem seus dízimos, estarão livres para usar 90% como bem desejam. E isto não é verdade. Você não pode pegar aquilo que você ganha, tira o dízimo, os seus 10%, fica com 90% para dizer agora eu uso como meu bem entender. Isso não é verdade. Então, meu irmão, você observa lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Ou seja, meus queridos, Deus é o dono de tudo. O Senhor é o rei de todas as coisas. O Senhor dirige todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Por isso, entenda isso. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus, tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da minha vida. Se Ele cortar o nosso oxigênio, nós morreremos. Então, tudo está no controle dele. Este ar que nós respiramos não depende de nós mesmos. Portanto, entenda, preste bem atenção nisto. Tudo é de Deus. E nesse sentido, o que é que você precisa entender? Estas seguintes verdades que eu vou pontuar, 4 verdades diante destas questões que tudo é de Deus. A primeira verdade é que, nesse sentido, você deve ter em mente a seguinte coisa. Primeiro, Deus nos confiou de forma graciosa um orçamento mensal. Ou seja, um dinheiro mensal. De forma graciosa, Ele nos dá um dinheiro mensal. Uma segunda verdade, você precisa ter em mente que Deus nos fez mordomos, ou seja, administradores daquilo que Ele nos dá. Então entenda, meu irmão, que eu e você, nós somos gerentes, nós somos administradores, nós gerimos, somos mordomos de tudo que Ele nos dá. E uma terceira verdade que eu e você precisamos ter em mente é que Deus pedirá contas daquilo que Ele nos confiou. Então não brinquemos com Deus. Ele vai requerer de nós. Ele vai pedir contas. E uma última verdade neste sentido de que Deus é
é dono de tudo, que tudo é de Deus, é que Deus deseja ser glorificado, Deus deseja ser honrado na boa administração das nossas finanças. Honre a Deus com as suas finanças. Honre a Deus. Então, eu fecho esse primeiro princípio geral, onde tudo é de Deus, dizendo que lidar bem com o dinheiro é um ato de adoração a Deus. As pessoas acham que adorar a Deus é só quando está lá no templo, em assembleia, no culto solene. Eu adoro a Deus com a minha vida, onde quer que eu esteja, porque eu sou igreja, eu sou o santuário, eu sou o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Então, onde eu estiver, eu sou a igreja do Senhor. E eu devo adorar ao Senhor em todas as áreas de minha vida. E aqui em xeque está a área financeira do lar, a área financeira da família, a área financeira do casal. Mas um segundo princípio bíblico, princípio geral, além de dizer que tudo é de Deus, nós somos mordomos de Deus. E mordomo, como eu já falei, significa ser gerente, significa ser supervisor. E Deus nos dá a função de administrar o que temos, o que Ele nos dá. Então, o que você tem, meu irmão, foi Deus quem deu, e Ele está dando a rica bênção de você administrar aquilo que Ele te deu. Então, veja que nós iremos prestar contas a Deus de tudo quanto fizermos com os recursos que Ele nos concede. Meus irmãos, isso é muito sério. Se nós não administrarmos bem o que Deus nos dá, certamente nós seremos cobrados por isso. E temos na Bíblia o exemplo da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, onde a parábola começa dizendo que o reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país, e então este homem reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um diz a parábola que deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, divididos de acordo com as competências de cada um. E então partiu aquele dono para aquele senhor, ele partiu para outro país, ele viajou. E aquele homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. E o verso 17 diz que o homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. E o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Só um parênteses aqui, irmãos, talentos aqui é dinheiro mesmo, tá certo? Não é um dom que você recebe. As pessoas às vezes interpretam desta forma, mas está falando aqui de dinheiro, né? Quando ele diz que enterrou, pode ver aqui, escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. E o verso 19 diz que depois de muito tempo, o senhor destes 3 homens voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. Você entende aqui que você vai ser chamado para prestar conta daquilo que Deus lhe confiou? E o verso 20 diz que o homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, aqui estão mais 5. E o verso 21 diz que o Senhor elogiou o seu servo e disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha festejar com o seu Senhor.
E o verso 22 diz que depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o Senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O verso 23 diz que o Senhor disse para ele assim: muito bem, servo bom e fiel. Respondeu assim o Senhor dele: você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais, venha festejar com o seu Senhor. E o verso 24, queridos, diz que o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento na terra e aqui está ele. Verso 26, o Senhor respondeu assim: servo mau e preguiçoso, já sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você deveria pelo menos ter posto meu dinheiro no banco. Tá vendo aqui que talento é dinheiro? Meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. E o verso 28 diz assim: tirem o talento deste homem e deem ao homem que tem 10. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. E o verso 30 diz: e joguem o servo inútil lá fora no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu querido, que triste é aquele que não honra o que Deus dá. Então veja que muitas vezes nos perguntamos: por que algumas pessoas são tão prósperas, ao passo que outras passam tantas dificuldades? Você já se perguntou isso talvez, né? Por que fulano é tão próspero e eu aqui passando necessidade? O Salmo, se eu não me engano, 73, temos ali o salmista questionando com Deus, justamente porque os ímpios prosperam e os justos não. E ali no final, ali do Salmo, ele vai cair na real. Quando ele está no templo, ele diz: eita, não é bem assim. Não é bem assim. Os ímpios vão para o inferno. Aqueles que não entendem, que não reconhecem Deus, eles vão para o inferno. Não adianta se eles são prósperos aqui, se eles não entregaram sua vida a Jesus. E onde é que a gente conhece Jesus? É nesse ambiente que estamos. É aqui que encontramos Deus, nesta Assembleia dos Santos, na comunhão dos santos. Portanto, talvez você tenha se perguntado: por que algumas pessoas são tão prósperas, ao passo que outras passam tantas dificuldades? Na verdade, meu irmão, nós precisamos, de fato, nos perguntar se temos sido mordomos fiéis. Você não deve perguntar por que tantas pessoas prosperam e outras tantas passam dificuldades. Mas você deve se perguntar, e eu devo me perguntar: eu tenho sido um mordomo fiel? Eu tenho sido um administrador fiel? Eu tenho sido um gerente fiel? Porque tudo é de Deus, mas eu tenho sido fiel? Então, veja que nós temos aqui esta grande questão. Estamos sendo mordomos fiéis? Estamos administrando de maneira digna o que o Senhor tem nos dado? Você já se perguntou isto? Não acreditamos, queridos, na antibíblica teologia da prosperidade. Entretanto, nós cremos que quando administramos bem o que Deus nos dá, Ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre nossa vida, inclusive bênçãos materiais. Creia nisso porque está na Bíblia. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, à casa do tesouro, ou especificamente aos depósitos do templo. Para que você deve trazer o dízimo?
para que haja alimento suficiente em minha casa. E diz mais o Senhor: ponham-me à prova, porque Ele é o Senhor dos exércitos, e exércitos aqui não se limita a um monte de homens servindo a um general, a um país, mas exército aqui tem um sentido de todo o universo pertence a Deus, os exércitos celestiais, os anjos, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, as galáxias, tudo pertence a Deus. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve, que é o dono da prata e do ouro. Por isso, devemos ser fiéis a Deus. A grande questão é, nós somos mordomos fiéis? E ele ainda diz no verso 10 de Malaquias: eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que vocês não terão lugar para guardar. Você já imaginou isso ao ponto de você dizer assim: Senhor, para de me dar mais, que eu já tenho o suficiente. Mas para isso, eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso ser esse mordomo fiel. Você tem sido esse mordomo fiel? Então, em princípios gerais, você precisa entender isso. Você precisa entender que de fato, meu irmão e minha irmã, Deus é o dono de tudo. Tudo é de Deus e somos mordomos de Deus. Mas um outro princípio geral é que nós devemos ser fiéis a Deus. Veja que vimos, tudo é de Deus, somos mordomos de Deus e devemos ser fiéis a Deus. Não basta ser só mordomo, tem que ser mordomo fiel. Então veja que como mordomos fiéis, que nós devemos ser, nós precisamos compreender que a nossa primeira atitude é devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos dá. Dinheiro é um assunto muito delicado. Talvez você tenha ranço, ojeriza de falar em dinheiro, repulsa em falar em dinheiro. Talvez você não goste quando um pastor fala sobre essa questão, mas se ele fala de maneira bíblica, de maneira correta, aí você vai entender. Mas infelizmente é que devido a alguns pseudos pastores que têm deturpado esta doutrina bíblica dízimo e pedindo que dê o seu tudo, tirando não só 10% de forma errada, mas 20%, 30%, o trízimo. Infelizmente, muitos colocam todos os líderes, todas as igrejas numa panela só, num bojo só, achando que todos os pastores são falsos, são mercenários, são dinheiristas. Mas isso não é verdade. Isto não é verdade. Veja que a Bíblia chama essa parte de dízimo, que é a 10ª parte de tudo quanto o Senhor tem nos dado. É bíblico e não nos pertence. E temos várias passagens nas Escrituras que nos exortam sobre isso. Temos em Gênesis capítulo 14, versículos 17 ao 20, Números 18, 21, Deuteronômio capítulo 12, 11, Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 e 23, segundo Crônicas capítulo 31, versos 6 e 12, Neemias capítulo 10, versículos 37 e 38, Mateus capítulo 23, versículo 23, Hebreus capítulo 7, versículos do 1 ao 4, e especialmente o clássico texto de Malaquias, capítulo 3, versículos do 8 ao 10, quando diz assim: pode o homem roubar a Deus?
Pode o homem roubar a Deus? E aí Deus diz para estes homens: porém, tem vocês me roubado. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Veja que é possível roubar a Deus. E o verso 10, como nós já lemos, diz para que todos tragam os dízimos aos depósitos do templo, para haver mantimento suficiente em minha casa. E Deus diz: ponham-me à prova. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da prata e do ouro. E Ele diz que vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênção tão grande que nós não teremos lugar onde guardar. Agora, resta saber se você crê nisso. E aí nós temos desta passagem alguns princípios importantes que eu gostaria que você anotasse aí. E o primeiro princípio é: quem não é dizimista fiel está roubando o que é de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quem não é dizimista fiel está roubando o que é de Deus. Eu pergunto: você é dizimista fiel? Há 3 classes de dizimistas: aqueles que dão continuamente, certinho, todo mês; aqueles que dão esporadicamente, 1 mês sim, 8 não; aqueles que nunca dão. E eu estou falando de crente que fez profissão de fé, que disse ali, prometeu ser fiel na doutrina, aos líderes, às autoridades da igreja, a contribuir financeiramente para a obra de Deus. E infelizmente, queridos, há pessoas que eram dizimistas e deixaram de ser, e por motivos fúteis, por dureza de coração, por ficarem muitas vezes com raiva de sua liderança, por não talvez achar que viu algo que não gostou e aí se doeu e agora eu não vou mais dizimar. E estas pessoas acham que estão fazendo mal ao pastor, mas elas estão fazendo mal a elas mesmas, porque elas irão prestar conta a Deus. Elas estão pegando sobre si totalmente um juízo. E Deus vai requerer. Não é pelo dinheiro, é pela desobediência. E o presbítero Duval dizia na sua transmissão online na escola bíblica: o alfabeto do crente, né? Obedecer. E tem muita gente que neste quesito dízimo, finanças, faz vista grossa, dá uma de doido. Ah, Deus não precisa do meu dinheiro. Precisa mesmo não, Ele precisa da tua fidelidade. E é lamentável pessoas que dizimavam e não dizimam mais, com a mais estúpida da desculpa. Que não tem desculpa, você não está dando para seu pastor, você está devolvendo aquilo que é de Deus. Quem é que me sustenta? Quem sustenta os pastores é Deus, assim como te sustenta também. E se Ele fechar a janela do céu para você, você está frito. Essa é a grande verdade. Eu não estou nervoso, não. Então, quem não é dizimista fiel está roubando. Você já pensou? Sua consciência dizendo: eu sou um ladrão, eu sou um ladrão, eu sou um ladrão. Aí você está lá na igreja, participando da ceia, aí você está orando, você está glorificando a Deus, dando glória a Deus, lendo a palavra, orando, e retendo o dízimo, e roubando do Senhor. Você acha que a sua oração passa do teto? Você acha? Quem não é fiel no pouco, meu irmão, minha irmã, não é no muito. Não é no muito. Então conserte isso. Conserte. A gente está falando aqui de finanças. É de finanças.
É nessa área que nós devemos nos policiar. Eu nunca vi uma pessoa que seja dizimista fiel dizer: pastor, eu estou passando fome porque eu estou dizimando. É mentira se tiver isso. Porque Deus foi quem disse que abrirá as janelas do céu, derramará bênçãos sem medida. Você sabe o que é isso? Por mais pouco que você ganhe, seja fiel. Seja fiel e você vai ver de forma milagrosa, extraordinária, Deus suprindo. Porque Ele não é mentiroso, Ele não é filho de homem para que minta. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu vejo isso na minha família. Eu vejo isso em muitas famílias que são fiéis, dizimistas. Não falta, não falta. Pode anotar isso aí, porque foi Deus quem disse, não fui eu, não sou eu que estou dizendo, é Deus. Você é um ladrão que está roubando do Senhor. Então se conserte, você fica dizendo que é crente, se conserte diante de Deus. Porque Deus sabe. E não venha com essa: eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O dízimo, uma segunda coisa que você precisa entender, além de quem não é dizimista fiel, está roubando o que é de Deus. Uma segunda coisa que você deve entender é que o dízimo é para sustento da obra do Senhor aqui na terra. É para ajudar os missionários. É para ajudar os necessitados. É para ajudar, é para manter os pastores que são dignos de dobrados honorários, que se fadigam na palavra, no estudo dela. Como eu falei outro dia, pastor não é empregado. Pastor é servo do Senhor, assim como você é servo também do Senhor, é serva do Senhor. Quem me sustenta é Deus, assim como quem lhe sustenta também é Deus. Então tem gente que acha que pode terceirizar o serviço de crente, botando para o pastor porque está pagando a ele. Mas uma terceira coisa também dentro dessa situação que nós devemos ser fiéis a Deus, que desta passagem aqui de Malaquias capítulo 3, versículos 8 ao 10 extraímos, além de quem não é dizimista fiel está roubando o que é de Deus, e o dízimo é para sustento da obra do Senhor aqui na terra, temos uma terceira situação aqui, um terceiro princípio muito importante, que o dizimista fiel é abundantemente abençoado. Como eu falei, foi Deus quem disse que Ele derramaria bênçãos sem medida. Se você não acredita em Deus, é outra coisa. Mas tem gente que é avarento, tem gente que acha que se converte em tudo menos o bolso. Então não se converteu nada. Não existe isso de se converteu uma parte e outra não. É que nunca se converteu. Porque não pertence a mim, não pertence a você. Entenda que o dizimista fiel é abundantemente abençoado. Este é o princípio, outro que nós precisamos entender. Um quarto princípio, que ser dizimista é um ato de fidelidade a uma ordem expressa do Senhor. Não foi o pastor que inventou isso, não. Agora, infelizmente, tem muitos pastores que são mercenários, bandidos mesmo, verdadeiramente, eles extorquem. Infelizmente, são os pseudos pastores, assim como existem falsos professores, falsos médicos. Existem também falsos pastores. A palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Já nos orienta. Então, ser dizimista é um ato de fidelidade a uma ordem expressa, não do seu pastor, não minha, não. De Deus, o nosso supremo pastor. E
em último princípio aqui, meus irmãos, onde devemos ser fiéis a Deus, que neste texto de Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10, nós extraímos, é que ser dizimista é um ato de fé na provisão do Senhor. Honre ao Senhor com as tuas primícias, e você vai ver que Ele vai prover o alimento, vai prover a roupa, o calçado. Pode ter certeza disso. Como o próprio Deus diz, me coloque à prova, e você vai ver que eu vou suprir as tuas necessidades, eu vou abrir as janelas do céu. Também eu não posso negar que, por um outro lado, tem pessoas que dizimavam e não estão dizimando mais por motivos espúrios, os mais bestas, vamos falar o português claro aqui. Tem também pessoas que não estavam dizimando e voltaram a dizimar. Eu falo aqui de coisas reais, não são coisas hipotéticas, não. Coisas que nós vivemos. Pessoas que não dizimavam, que eram dizimistas fiéis, deixaram de dizimar e voltaram a dizimar. Glória a Deus por isso. E tem aqueles que nunca vão dizimar, porque o amor deles está no dinheiro. E que Deus tenha misericórdia deles. Mas eu quero encerrar. Mas antes de encerrar, de colocar as dificuldades nas finanças, que é bem rápido. Uma das maiores bênçãos que um cristão pode desfrutar é de ser dizimista. Eu falo isso com experiência própria. É uma das maiores bênçãos que um cristão pode desfrutar, é ser dizimista. E experimentar da provisão de Deus em sua vida. Quando o cristão entende que tem que devolver aquilo que é de Deus, quando ele está devolvendo aquilo que é de Deus, ele está mostrando obediência à ordem expressa do Senhor. Ele está demonstrando que é fiel ao Senhor. Ele está dizendo, Senhor, Tu és dono de tudo. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me sustenta. Meu irmão, eu nunca vi você reter o dízimo, roubar, e isso fazer diferença de forma positiva. Não vai ajudar em nada. Se você tira aqui, ó, vou tirar o dízimo para pagar isso aqui. É um saco furado. Não entra nessa. É enrolada, é emboscada, é furada do diabo. O diabo muitas vezes está dizendo para você, não dá dinheiro para o pastor, não dá dinheiro, não dá. E não é para mim, meu irmão, minha irmã, que você está dando, porque quem me sustenta, como eu disse, é Deus, assim como Ele te sustenta também. E se Ele fechar, ó, cortar, aí eu e você estamos fritos. Portanto, ser dizimista é um ato de fidelidade, de obediência, de generosidade, de reverência, de saber que Ele é o provedor, de saber que Ele é o dono de tudo e de saber que nós só somos mordomos, só somos meros administradores e devemos ser administradores fiéis. Não te pertence, portanto, se você está roubando do Senhor, pare de roubar, porque é Deus quem está dizendo, não sou eu não, vai brigar com Deus. Se quiser ficar com raiva de mim, fique também. Não tem problema. Não tem problema. A raiva só vai fazer mal a você. Não vai fazer a mim. Como alguém já disse, né? Guardar rancor é como se fosse tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Cuidado no coração. Cuidado. Encerrando, 3 coisas de forma rápida aqui. Elas são dificuldades nas finanças. Vimos princípios gerais, vimos nestes princípios gerais 3 princípios que você e eu aprendemos. O primeiro princípio é que tudo é de Deus. O segundo princípio é que somos mordomos de Deus.
E o terceiro princípio é que nós devemos ser fiéis a Deus. Mas temos algumas dificuldades nas finanças. A primeira dificuldade é a falta de treinamento. Veja que muitas vezes o esposo e a esposa não foram ensinados em seu lar de origem para uma boa administração. E isso ocorre quando os pais não dão atenção ao treinamento dos filhos e, por vezes, dando a estes filhos tudo o que eles pedem, tudo o que os filhos querem, ou não ensina os seus filhos a administrar. E não é sem razão que Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, instrua o seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda este filho é pequeno, porque ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Então veja que isso se aplica à vida financeira também, porque a área financeira ela faz parte da nossa vida como um todo. Não é só apenas a área emocional, a área psíquica, não é só a área social, a área espiritual, mas a área intelectual, física, mas também a área financeira, porque a nossa vida ela deve ser integral. Nós devemos nos preocupar com o homem em toda a sua plenitude. Então, veja que muitas crianças se tornam adolescentes, jovens e adultos sem ao menos ter uma simples noção de como usar os recursos dados por Deus. Então essa é a primeira dificuldade, a falta de treinamento. Uma segunda dificuldade é a divisão dos recursos. Infelizmente nós entendemos aqui por divisão de recursos que o casal ele faz separação muitas vezes entre aquilo que é dele e aquilo que é dela. Ou seja, o casal, ambos, hoje é normal, é comum ambos trabalharem, terem o seu salário, e aí a mulher diz, esse aqui é meu, isso é meu. E o homem diz, ah, esse é meu. Você faz isso? Não, tudo é de ambos, uma só carne, meus irmãos. Uma só carne. Então, veja que o problema maior é isso, é quando o esposo diz, este é o meu salário, eu gasto como quero. Isso significa que eles ainda não entenderam que no casamento nada mais pertence a um, mas tudo é dos dois. Não existe mais o meu salário, mas sim existe o nosso salário. E precisa ser administrado de forma responsável. E eu encerro falando sobre a última dificuldade nas finanças. É o autoritarismo nas decisões. Veja que o autoritarismo nas decisões, ele acontece quando o marido ou a esposa toma sozinho as decisões financeiras do lar e não leva em consideração a opinião do seu cônjuge. E isso é extremamente perigoso para um casal quando passa a existir esse tipo de dificuldade, quando passa a existir o autoritarismo nas decisões financeiras do casal. Portanto, o que você deve fazer, casal? Combina com a esposa, combina com o marido, com os filhos, coloca a real situação. Senão, ambos, um ou outro, ele vai gastar sem saber da real situação financeira da família. E neste momento em que vivemos em pandemia, precisamos redobrar nossa atenção. Muita coisa precisa ser cortada, muita coisa precisa ser revista. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar encerrando. Pai amado, muito obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Mais uma vez eu louvo ao Senhor pela vida da Juscelia, que aniversariou no dia 21, pela vida da irmã Raquel, que está aniversariando hoje.
Que o Senhor continue abençoando estas duas irmãs. Eu louvo ao Senhor pela vida delas. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão e cada irmã. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração e que haja mudança naquilo que nós precisamos mudar e em especial neste quesito finanças. Que possamos de fato ser mordomos fiéis e não ladrões do Senhor. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Irmã Raquel, um grande abraço, parabéns para você, muitos anos de vida, que Deus te fortaleça sempre, dando saúde, paz, amor, e que você e sua família continuem firmes, e você diga: em minha casa serviremos ao Senhor.